Vamos continuar a contar a história da igreja. Hoje eu quero falar com você sobre o final do Império Romano. O grande Império Romano caiu. 476 depois de Cristo, esse império veio ao final. Houve muitas brigas entre os imperadores, um tentava pegar o poder do outro, muita guerra civil, aquilo foi enfraquecendo o império. Além disso, eles estavam muito confiados de que eles já tinham conquistado o mundo e aqueles países conquistados estavam conquistados para sempre. Que engano! Enquanto eles estavam em Roma, os bárbaros estavam se levantando para enfrentá-los. Não era fácil enfrentar as legiões de Roma. Era um exército extremamente organizado e bem preparado. Mas os bárbaros tinham vigor físico. Os bárbaros acreditavam na sua vitória. Os bárbaros não desistiam de atacar. Houve lá o Átila. O Átila era o Huno. Esse grupo dos Hunos aí, eles eram terríveis. Eram ferozes, inimigos de Roma. Eles invadiram Roma também. Os vândalos invadiram a França, a Espanha, norte da África. Os godos invadiram a Grécia, Itália e Roma e estabeleceram um reino no sul da França. Foram os godos que invadiram Roma. Então esses bárbaros, eles estavam invadindo o império. Quando Roma pensava em defender uma nação, tinha outra sendo atacada. Era quase que simultâneo o negócio. E Roma então foi caindo. Porque enquanto os bárbaros estavam conquistando a terra, Roma estava na sua decadência, devido à imoralidade, seus bacanais, das suas saunas. Roma era um lugar de muita imoralidade. E dizem que a queda de Roma se deve à sua imoralidade, que foi isso que enfraqueceu aquela nação. Após séculos de conquistas, eles haviam perdido a arte de guerrear. É como a história da Babilônia, que você conquista, 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 e você acha que está tudo conquistado. E aí você senta na cadeira para descansar, achando que está todo mundo conquistado. Só que não. Enquanto eles se fecharam em Roma, para viver lá as suas vidas vazias, os bárbaros estavam se organizando e atacaram o império em diversas partes, conquistando então Roma definitivamente. A boa notícia é que quase todas as tribos de bárbaros se tornaram cristãs. Porque cada vez que eles invadiam, eles levavam cristãos como escravos. E esses cristãos, sendo escravos deles, pelo seu comportamento e, consequentemente, por anunciarem a palavra, eles ganharam os bárbaros para o cristianismo. Agora, essa igreja, a igreja imperial, a igreja desse período do império, ela vivendo nessa época decadente, onde igreja e Estado se uniram, a igreja ainda tinha algo de vivo. Ela ainda tinha algo de ativa. E por causa disso, os bárbaros foram conquistados para Jesus. Alguns líderes muito importantes dessa época, Atanásio, pai da igreja, Atanásio é defensor, ele é um pai apologético, defensor da palavra, ativo defensor da fé. João Crisóstomo, maior pregador desse período. Ambrósio de Milão,
que foi um bispo de alta distinção, autor de vários livros. Ele repreendeu o imperador Teodósio. Imagina a coragem desse homem, homem de Deus. Foi ele que evangelizou Agostinho. Temos também aí o Jerônimo. Jerônimo é muito conhecido, porque ele é o mais erudito dos pais latinos. Ele conhecia as línguas originais da Bíblia. E ele traduziu a Bíblia para o latim, que é a Bíblia Vulgata. Temos até hoje aí essa tradução. E temos aí o Agostinho, o maior expositor de teologia cristã desde o tempo de Paulo. Inúmeros livros ele escreveu, várias teses defendendo a palavra de Deus, uma eloquência inigualável, um expositor muito competente da palavra de Deus. A igreja deve muito a Agostinho, pelos seus ensinos, pelas suas teses. Numa época de tantas confusões de heresia, Deus levantou esses homens e muitos outros que ajudaram a igreja nesse período tão difícil. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e a gente se vê no nosso próximo vídeo.